Olá, eu sou a professora Elisângela Dias e hoje nós vamos começar um novo módulo. Nós vamos começar a falar sobre avaliação educacional, um tema muito caro para mim. Primeiro, porque é o meu campo de estudo. Há um tempo, já desde 2010, eu integro o grupo de pesquisa e avaliação do trabalho pedagógico, que é o GEPA. Eu estudo a avaliação educacional e tenho estudado especificamente como esse conteúdo tem sido cobrado recorrentemente nos certames da carreira magistério. Pensar o processo de planejamento como um todo é iniciar o processo de pensar a avaliação, porque ao planejar, como nós vimos no módulo de planejamento, eu preciso entender qual é essa realidade. E para conhecer essa realidade, para entender a prática social, eu preciso então iniciar avaliando, conhecendo essa realidade, conhecendo essa comunidade, conhecendo as necessidades do país, da minha região, inerentes à escola, ou conhecendo os meus estudantes daquele determinado ano, daquela determinada turma, para entender a avaliação numa perspectiva abrangente. A partir dessa visão crítica, emancipadora, nós vamos precisar de alguns momentos de reflexão. Vejam só, nós estaremos discutindo a avaliação escolar e as suas implicações pedagógicas. Para isso, a gente vai precisar entender quando avaliar e o porquê avaliar. Portanto, nós precisamos compreender as funções que a avaliação tem dentro da prática escolar. Esse é o foco do nosso vídeo agora, né? Na nossa aula de agora. Mas mais à frente nós vamos continuar discutindo sobre avaliação e vamos entender que a avaliação hoje se expandiu e ela não mais incide somente na prática pedagógica organizada e dirigida pelos professores. Se há o planejamento macro, se o planejamento educacional, que pensa as diretrizes da política pública nacional, eu preciso também acompanhar se os objetivos e as metas previstas nesse nível mais abrangente de planejamento estão ou não estão sendo alcançadas. Eu preciso pensar, então, a avaliação vinculada com uma categoria importante e inerente a todo aspecto do ato de planejar. Se há um planejamento macro, há uma avaliação pensada para verificação se os objetivos e as metas definidas estão ou não estão sendo alcançadas. Se a escola planeja, se a escola elabora a sua proposta pedagógica, ela também precisará se debruçar e verificar e avaliar se aquilo que ela definiu como finalidade, se os seus objetivos e metas educacionais previstos no plano pedagógico da escola, no plano de ação, estão sendo alcançados. Essa avaliação institucional compõe um outro nível da avaliação e nós vamos verificar isso na aula seguinte. Hoje, nós vamos falar um pouco da implicação pedagógica, portanto, a gente está com foco nessa avaliação mobilizada, organizada pelo docente, a avaliação voltada para as aprendizagens. Vamos começar? Vejam só, vamos recuperar a nossa discussão. A avaliação, ela está aliançada com os objetivos de ensino. Ela não é final de processo. A avaliação acontece desde o início. Eu costumo brincar com os meus alunos que a avaliação é Fábio Júnior. Por que eu digo isso? Porque tem uma música dele que diz assim, é princípio, meio e fim. É isso mesmo, só para descontrair um pouquinho, tá? Mas fiquem atentos, olha só, se a avaliação é como o amor, ela tem um início, eu estou falando de uma avaliação que acontece no início de cada projeto pedagógico. Eu preciso fazer um diagnóstico, iniciar essa ação educativa. Eu inicio avaliando para elaboração de objetivos. É por isso que a avaliação está aliançada com os objetivos educacionais, tá? A avaliação, portanto, ela alimenta, ela sustenta e ela orienta a intervenção pedagógica. Vejam aqui, ela alimenta. O que ela alimenta? O planejamento, porque eu avalio para conhecer a realidade. Ao conhecer a realidade, eu defino objetivos. Portanto, ela acontece mobilizando toda a organização do trabalho pedagógico, toda a OTP. Eu avalio para definir objetivos que possam ser exequíveis. Portanto, a avaliação
alimenta o processo de planejamento. Ao elaborar um planejamento, eu coloco em prática. Durante a ação didática, eu tenho momentos previstos já no meu planejamento para verificação se esses objetivos definidos aqui na etapa de planejamento estão sendo alcançados. Eu não vou identificar uma necessidade só ao final de um processo. Eu avalio durante toda a ação didática. Portanto, ela não só alimenta o planejamento, como ela sustenta, ela vai dizer se essa ação didática está seguindo pelo caminho correto ou se ela precisa ser redimensionada, se esse planejamento precisa ser retroalimentado ainda durante a sua execução. E há um determinado momento de checagem, né? Ao final de um determinado processo, um processo um pouco mais longo, eu vou verificar então se essa avaliação orienta que essa intervenção pedagógica possa ser redimensionada, ou seja, ela orienta. Eu volto, né, novamente ao planejamento. Ela orienta se essa intervenção pedagógica, qual intervenção pedagógica precisará ser realizada para que eu alcance os objetivos previstos. Se esses objetivos já estiverem sido alcançados, eu dou continuidade ao que eu planejei. Mas se esses objetivos ainda estiverem pendentes, todo o planejamento é flexível, o que acontece? Eu retroalimento o planejamento e faço novamente uma revisitação aos objetivos de aprendizagem, reorganizo os conteúdos e métodos se for necessário. Por isso que a avaliação é Fábio Júnior. Ela é início, meio e fim. Ela acontece e está presente em toda a ação pedagógica. Vamos lá? Eu preciso compreender que avaliar é diferente de testar ou de medir. O Lucchesi, por exemplo, vai escrever todo um trabalho falando sobre a avaliação e diferenciando a avaliação de exame, tá? Essa diferença é importante porque muitas vezes o que acontece na pedagogia tradicional? O professor utiliza um instrumento de avaliação. O instrumento mais utilizado, por exemplo, uma prova. Eu vou lá, organizo uma prova, aplico esse instrumento de avaliação e tomo uma decisão a partir do resultado deste instrumento. Quando eu faço isso, considerando tão somente o resultado obtido no instrumento, eu estou desconsiderando que o processo pedagógico foi observado e foi acompanhado de uma cuidadosa avaliação que o sustenta. Eu também não estou dando vez e voz a esse sujeito que é um sujeito integral. Então, naquele momento, com aquele instrumento, ele teve determinado resultado. Mas esse resultado o define? Esse resultado, será que um único instrumento de avaliação consegue me dar condições de uma tomada de decisão que me diga se eu prossigo por aquele caminho ou se eu retomo este caminho? Então, vejam, eu posso utilizar um teste e a partir desse teste estabelecer uma medida. Essa medida pode ser numérica, eu posso pontuar, o que é muito comum, numa escala de 0 a 10 ou numa escala de 0 a 100. Isso depende, a escala ela não interfere, é uma medida, tá? É um instrumento de medida para medir algo. E aí eu estabeleço um critério. Olha, tem escolas que dizem que se o estudante alcançar 50% daquilo que está sendo previsto, ele pode prosseguir. Tem escolas que acham que 60% ou 70% é o mínimo necessário. Então, quem define a medida é a escola, o corpo docente, tá? A medida de prosseguir. Mas a medida em si não representa todo o processo avaliativo. A medida compõe o ato avaliativo, assim como o teste, assim como a testagem. Eu selecionei um determinado instrumento de avaliação. Esse instrumento me deu condições de observar determinados aspectos. Mas será mesmo que um instrumento consegue perceber esses conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais? Os três, né? Os três conteúdos que envolvem toda a dinâmica da escola.
estão mesmo sendo possíveis de serem aferidos por meio de um determinado ou de alguns determinados instrumentos? Então, percebam, avaliar é um aspecto muito mais amplo. Vamos conferir aqui o que diz a literatura, tá certo? Testar é verificar o desempenho de alguma coisa por meio de instrumentos preparados previamente. Muito bem. Então, eu testo para verificar um determinado desempenho. E para isso eu uso um instrumento. Esse instrumento pode ser, por exemplo, uma prova. Mas eu posso também utilizar um roteiro de um seminário. Independente do instrumento que eu esteja utilizando, tá? Naquele momento eu estou testando. Eu estou testando determinados desempenhos. Vejam, o instrumento em si, ele tem limitações. Então, para observar o desempenho do estudante referente a todo o seu processo de escolarização, que é integral, né? Que observa esse sujeito que pensa, que sente, que se movimenta, que envolve aspectos não somente cognitivos, mas também afetivos, socioemocionais, atitudinais, procedimentais, que é o de fazer, que é o de aplicar determinados conceitos. Às vezes eu não consigo verificar o conjunto do que foi previsto no currículo por meio de um ou outro instrumento. Então eu preciso diversificar esses instrumentos. Mas mesmo diversificando, o professor precisa fazer uma análise global, considerando um conjunto de características e o contexto em que esses instrumentos foram ou não aplicados. Essa testagem pode gerar uma medida. A medida determina a quantidade de alguma coisa. Eu posso usar uma escala numérica, mas eu posso usar também uma escala conceitual. E dizer, por exemplo, que os estudantes vão ser avaliados por meio de uma média ponderada que me gera um determinado conceito, como MS, MM, né? Ou bom, regular, ótimo, excelente. A medida, como eu disse, ela está relativa ao que está previsto no projeto pedagógico da escola, lá no regimento escolar. O que faz da avaliação ser uma avaliação emancipadora, dialógica, que respeite o ritmo de aprendizagem de cada estudante, que respeite as suas experiências, que é o que a gente prevê numa concepção democrática, transformadora, e que a gente vem chamando isso de avaliação formativa, é a atitude do avaliador. Quando eu avalio, será que eu considerei esse estudante na sua totalidade, na sua integralidade? São essas questões que me precisam ser feitas, tá? Respondidas. Avaliar, portanto, como Freitas vai dizer, tá? É um processo, e a Cláudia Fernandes, é um processo mais amplo que se refere à reflexão sobre as informações obtidas com vistas a planejar o futuro. Portanto, medir não é avaliar, ainda que o medir faça parte do processo de reflexão. Avaliar é uma reflexão mais global que considera um sujeito integral. Vamos lá, professora, como é que isso pode tornar um item de avaliação errado numa prova? Toda vez que a avaliação estiver limitada a um processo puramente de medida ou de testagem, podem ter certeza, o item estará errado. Porque nós compreendemos que a avaliação é um processo abrangente, que precisa envolver um conjunto de variáveis e que não deve ser limitado à sua medida ou à sua testagem. Fique atento a isso, ok? Vamos continuar aqui. Para que eu avalio, então? Para promover as aprendizagens e não para atribuir uma nota ou menção. A nota ou a menção, ela é decorrente de um processo que eu estou ali acompanhando. Será que em determinado processo, né, após tantas aulas, após tantas sistematizações de conhecimento, o estudante conseguiu, né, tá ok? E isso faz com que o professor retome o que ele pensa, qual é a sua ação didática, o que eu devo fazer. Eu avaliei para quê? Para ver só o aluno? Não. Eu avalio para que eu possa reorientar a minha prática pedagógica. A avaliação, ela não está voltada apenas para o estudante, não é uma avaliação da aprendizagem do estudante. Eu avalio justamente para que ele aprenda, para verificar o que ainda não foi
sistematizado, o que ainda não foi por ele compreendido, e para que isso eu possa, inclusive, rever a minha prática e, a partir disso, encontrar novas estratégias, novas possibilidades rumo ao alcance dessas aprendizagens, tá? Eu avalio para que se conheça, então, o que o estudante aprendeu e o que ele ainda não aprendeu. Então, vejam o caráter bidimensional da avaliação. E eu também avalio para reorganizar o trabalho pedagógico, tanto do professor, quanto da escola, quanto da sala de aula. Isso significa que a avaliação, ela não pode ser utilizada como um instrumento de poder. Ela não pode ser utilizada como instrumento de força. Olha, fulano, se você não fizer aquilo que eu estou dizendo, eu vou tirar um ponto seu. Né? Eu não posso condicionar. Nós temos hoje essa fragilidade, por exemplo, no regimento escolar da Secretaria de Educação do Distrito Federal. A avaliação, há um documento que se chama Diretrizes de Avaliação para a Educação Pública, que é um documento que diz que a gente assume na Secretaria de Educação do DF a avaliação formativa. Esse mesmo documento, ele é reiterado lá na proposta pedagógica, lá no currículo em movimento, em que a gente diz que se avalia para favorecer as aprendizagens. Mas aí eu tenho um regimento escolar que diz, olha, se você cometer de repente um ato indisciplinar, eu vou tirar determinado ponto. Ou se eu elogiar, né, uma determinada ação que o estudante elaborou, eu vou te dar um determinado ponto. Esse é um grande equívoco. Então, nós temos hoje algumas contradições que acabam, né, fazendo com que a gente confunda conceitualmente algo que é tão importante. A avaliação não pode servir como um acerto de contas. A avaliação não pode servir para incluir pessoas ou excluir pessoas, para dizer simplesmente quem está apto ou quem não está apto ao ensino. Ao avaliar, eu preciso identificar como o que o aluno ainda não aprendeu, que o estudante ainda não sistematizou e de que maneira que nós, docentes, iremos rever toda a nossa ação didática para favorecer essa aprendizagem. E olha, quando nós planejamos, nós já pensamos nessa avaliação. Essa avaliação é sistematizada, essa avaliação ela é intencional, ela foi pensada, mas ela não ocorre só de forma formal. Vejam, a avaliação acontece de forma formal e de forma informal. Formal é essa avaliação sistemática. Essa avaliação pensada, essa avaliação que está prevista no ato de planejamento. Então, eu vou organizar determinados momentos, eu vou utilizar determinados instrumentos para aferir ou para medir ou para acompanhar o alcance de determinados objetivos de aprendizagem. Isso está posto, isso está previsto, são os momentos formais, legítimos, de conhecimento do professor e de conhecimento também dos estudantes. Mas durante a minha ação didática, professor e estudante se relacionam continuamente. É uma relação interativa. E na dinâmica do exercício da organização pedagógica, eu acabo dando muitos feedbacks. E é importante que esses feedbacks aconteçam sim, porque lembram, se a avaliação vai sustentar a ação pedagógica, ela tem que acontecer durante todo o processo. E aí eu não preciso, olha, esse momento eu vou avaliar e vou te dar um ponto, eu vou tirar um ponto. Ela não é uma relação de ganhos e perdas, tá? Esse é um equívoco, como eu já disse, lá do nosso regimento e que eu acredito que estará sendo revisto muito em breve, porque ele é incoerente com aquilo que é proposto na pedagogia histórico-crítica e na psicologia histórico-cultural. Ele é incoerente com aquilo que é definido nos próprios documentos da Secretaria de Educação, que dizem e assumem um compromisso com uma avaliação inclusiva, democrática, tá? Que é a avaliação formativa. Mas esse momento, nessa dinâmica interativa, eu dou feedbacks. E o feedback ele é essencial para regular essa aprendizagem, para dar orientações, para dizer, olha, não preciso esperar a chegada daqui 2 semanas em que eu vou aplicar um instrumento de avaliação formal pensado. Se você corrigir uma atividade e você percebe que o estudante está fora daquele contexto, dê o retorno. Agora, o retorno não pode ser de forma excludente. Eu não posso usar a avaliação para julgar
o estudante de uma forma pejorativa, porque a avaliação informal, ela é em si um juízo, ela trabalha com um juízo de valores. Se no item de prova disser que a avaliação informal, ela trabalha com os juízos de valores, o item está correto. O que eu preciso me atentar é que esse juízo de valores do professor esteja alinhado a essa concepção de que o feedback, ele vai servir para orientar a ação didática. Então, o feedback tem que ser positivo. Eu não posso punir, eu não posso expor, eu não posso humilhar um estudante, tá? Vou dar um exemplo bem prático. O professor deu uma atividade para casa. No dia seguinte, ele caminha pela sala, ele chama todo estudante para poder mostrar e ele identifica que algum estudante não fez ou fez errado. Como é que eu dou o feedback? Eu digo, olha, você não realizou essa atividade e essa atividade é importante para o seu processo de desenvolvimento. É importante que você faça, que você retome isso e a gente converse sobre isso. Agora, eu não posso usar esse momento e falar assim, eu sabia, olha só, tá tudo errado. Ah, eu sabia, não é novidade nenhuma que você não tenha feito essa tarefa. Quando eu uso essa expressão, tá? Ou às vezes eu não falo nada, mas eu falo com o corpo, eu falo com o gesto, né? O aluno pergunta alguma coisa, eu respiro fundo e digo assim, de novo, né? Então, às vezes não, o nosso corpo inteiro fala. Então, de que maneira que eu estou dando um feedback para o estudante? Eu preciso ficar atento e me policiar constantemente, porque esse feedback, ele ocorre diariamente. Não há como não avaliar continuamente. Essa avaliação continuada, ela pode não incidir sobre a composição, por exemplo, de uma determinada menção, de uma determinada medida, mas ela me dá condições de avaliar o estudante na sua integralidade. Ela me dá condições de pensar no estudante como um todo. Então, eu preciso ficar muito atento e realizar uma avaliação informal encorajadora. Se o item de prova disser a avaliação informal é uma avaliação assistemática que representa um conjunto de juízos de valores do professor em relação ao estudante, eu vou marcar o item como correto. Eu só tenho que tomar cuidado. Essa avaliação informal, ela não pode servir para desencorajar, para humilhar. Ela tem que servir como um instrumento de feedback que regule, que monitore e que dê condições de positivamente oportunizar que o estudante alinhe, retome e avance ou continue naquele caminho que ele já está, ok? A avaliação, portanto, ela tem 4 importantes princípios. Observem aqui. Ela é sistemática, ou seja, ela é planejada. A avaliação ocorre de forma formal. Há um momento em que formalmente ela vai acontecer. Mas ela precisa acontecer, eu preciso organizar uma avaliação que seja funcional, que esteja vinculada. Será que essa avaliação ela está ligada, vinculada aos objetivos? Eu estou avaliando aquilo que eu me propus ensinar, portanto, ela tem funcionalidade. Se eu avalio algo que eu não está previsto nos objetivos, ela perdeu esse princípio tão importante que é a funcionalidade. E ao avaliar, né, eu avalio para quê? Eu avalio para dar uma orientação para esse estudante ou para que eu possa retroalimentar o meu planejamento. Então, ela precisa orientar essa ação pedagógica do professor e do estudante. E não esqueçam, ao avaliar, eu preciso lembrar do princípio da integralidade. Eu preciso enxergar que esse sujeito, né, ele é um sujeito integral. Os aspectos cognitivos, atitudinais, afetivos e socioemocionais precisam ser considerados. Da mesma forma em que eu preciso também ficar atenta aos contextos da situação. Será que eu conheço o meu estudante? Será que eu conheço as suas particularidades? Será que eu conheço as suas necessidades? Será que aquele instrumento que eu selecionei, né, que eu organizei, foi bem elaborado?
Será que aquele instrumento atendeu ao estilo de aprendizagem daquele estudante? Será que o instrumento, o único instrumento aplicado a todos, consegue me dar a mesma resposta? Ou será que eu preciso considerar outros elementos na dinâmica do processo de avaliação? Avaliar é um processo global e que precisa estar vinculado a esse princípio extremamente importante, que é o princípio da integralidade, ok? Vamos avançar aqui. Veja só. A avaliação, portanto, ela tem diferentes funções. Se ela acontece no início do processo para orientar a ação educativa, a gente diz que ela tem a função diagnóstica. Fique atento. Ela não acontece no início do ano, ela acontece no início de cada processo. Eu vou sistematizar um processo novo, eu posso parar e preciso reorganizar a minha ação pedagógica. Eu estou fazendo uma avaliação diagnóstica. Eu estou, portanto, avaliando antes mesmo de agir. Essa avaliação, ela serve para alimentar o processo de planejamento. A avaliação formativa, ela é aqui, nesse momento, uma função de avaliação, mas ela é também uma concepção do ato avaliativo. E eu vou voltar a falar sobre isso. Mas quando falar sobre função de avaliação, perceba, a função da avaliação formativa é orientar e regular a ação docente, que acontece durante o processo. Então, eu avalio constantemente para orientar, para sustentar a minha ação didática. Essa avaliação que ocorre durante o processo, com o objetivo de orientar e regular a minha ação docente, ela tem a função formativa. Mas eu não planejei que ao final de determinada etapa eu vou fazer uma avaliação formal, pensada, sistematizada. Portanto, eu vou fazer uma avaliação que vai fazer um balanço de tudo aquilo, né, que eu estou ali verificando, um balanço dos resultados. O que ocorre? Tradicionalmente, nas provas de concurso, a gente tem aqui uma diferença conceitual e você tem que estar muito atento. A avaliação somativa, de forma geral, ela é atribuída à função de classificação. Eu avalio ao final de um processo para classificar se o estudante está apto, ou seja, se ele atendeu aquela medida proposta ou se ele não está. Numa concepção crítica, há autores que fazem essa crítica e dizem, não, eu posso fazer uma avaliação de final de processo, mas ao final de um determinado processo, eu vou dizer se essa atitude, né, a minha atitude do avaliador é que vai dizer se essa avaliação serviu para classificar ou serviu para orientar a ação didática. Qual é a minha dica para vocês? Fiquem atentos ao contexto do item, tá? Se disser que a avaliação formativa, ela tem a função de classificar, o item, pode marcar o item como correto. Possivelmente, eles estejam usando uma autora como a Aidit, por exemplo, que vai dizer que a avaliação formativa tem uma função clara, que é de classificar o estudante. Mas se o item disser que a avaliação formativa, ela está vinculada à concepção do avaliador e ela, por exemplo, não serve necessariamente para classificar, o item também poderá estar correto. Essa concepção é uma concepção mais atualizada, mas a gente não pode desconsiderar aquilo que é utilizado recorrentemente nos certames da Secretaria de Educação. O que é utilizado é a avaliação somativa como um instrumento para classificar o estudante ao final de determinado processo. Então, fique bastante atento e leia o item com atenção, tá certo? Se disser simplesmente a avaliação somativa tem a função de classificar o estudante ao final de determinado processo, marque o item como certo, mesmo a gente compreendendo hoje, no atual contexto, num contexto, uma perspectiva mais crítica, de que avaliar ao final de um processo pode servir como orientação à minha ação pedagógica. Se eu vou usar o resultado para classificar o estudante ou para avançar, isso depende da concepção de cada avaliador.
tá certo? E no próximo vídeo a gente ainda vai continuar falando sobre isso, sobre as funções da avaliação e vamos entender as diferentes concepções. Eu avalio para classificar ou eu avalio para favorecer as aprendizagens, que é o que a gente espera, tá bom? Até lá! Olá, eu sou a professora Elisângela Dias e hoje eu vou finalizar com vocês o nosso módulo de avaliação educacional. Nós vamos discutir agora e compreender de que maneira que a política pública, que esse planejamento macro, é avaliado. Como é que os gestores públicos acompanham e verificam se aquilo que foi planejado e que imobilizou, envolveu toda a comunidade civil organizada, está sendo cumprido, está chegando, está sendo materializado lá no interior de cada escola, de cada sala de aula. Então, para isso, nós temos um sistema nacional de avaliação de toda a educação básica. Vejam, não tem caído, com muita frequência, o número de itens que caem referente à avaliação externa é bem menor quando a gente compara com o entendimento da avaliação e suas implicações para a avaliação para as aprendizagens, ao nível que se vincula ao planejamento de ensino de competência do docente. Porém, a gente tem que estar preparado num certame para responder todo e qualquer item. E se cair um item referente às avaliações externas, que é esse nível que vai avaliar se os objetivos traçados nas políticas educacionais estão sendo atingidos ou não, esse item geralmente tem média complexidade. Média para médio difícil. Se você, por exemplo, não está atento, não acompanha as mudanças na política pública nacional, referente inclusive ao processo de ensino-aprendizagem, se cair esse item e você não estiver atualizado, você certamente poderá errar. Então, se o nosso objetivo é cobrir todo edital, pensando em questões que podem ou não podem cair, a gente não pode hoje desconsiderar que as avaliações externas vieram para ficar, estão presentes como política pública institucionalizada desde 1990, quando o governo federal cria, então, o Ministério da Educação, o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, tá certo? Então, vamos estar preparados, vamos ficar bastante atentos, porque teve muitas mudanças no último ano. Por que essas mudanças aconteceram? Acompanhem, vejam lá na aula da LDB da professora Vânia Rigo. A LDB mudou. Vários artigos, não foram poucos, vários artigos foram reeditados. Claro, em função das concepções que regem e orientam todo esse processo pedagógico. As mudanças de governo mudam equipes e mudam, de repente, determinadas ações estratégicas vinculadas à área de educação, que incidem, inclusive, em mudanças de lei. Essa legislação, ao modificar, ela modifica, inclusive, orientações educacionais presentes. Nós temos uma mudança, nós não temos apenas umas diretrizes curriculares nacionais. Nós temos hoje, por exemplo, já com total força e implementada, a Base Nacional Comum Curricular. Ora, se mudou a forma de pensar a organização do currículo, certamente o processo de avaliação também, nós teremos mudanças também no processo de avaliação, tá? Então, acompanhe aqui comigo. Veja bem, essa avaliação externa, ela pode ser chamada de avaliação de rede, de sistema ou de avaliação aplicada em larga escala, tá? Pode aparecer dessa forma. Essa avaliação, ela tem o objetivo, vamos voltar aqui. Essa avaliação, ela tem uma finalidade, que é monitorar as políticas públicas educacionais. Lembram? Os objetivos é que são avaliados. Os objetivos presentes aonde? No planejamento educacional. Esse é o nível que a gente vai de planejamento vinculado aqui às avaliações externas. Então, o que eu estou avaliando? Os previstos nos planos nacionais de educação. Será que o PNE, os objetivos e as metas do PNE estão sendo alcançadas? Será que
todo o planejamento está incidindo sobre, por exemplo, os resultados nos exames externos, os estudantes estão demonstrando melhores proficiências em exames nacionais e em exames internacionais, então percebam, a avaliação da política pública, ela vai ser conduzida por meio de exames e por meio de um processo de avaliação mais abrangente. Por isso que a gente fala que o sistema o SAEB é um sistema de educação. Ele não se limita apenas ao teste que ele vai utilizar para aplicação, para aferimento de determinadas habilidades e competências. Não é apenas o desempenho do estudante. Há outros indicadores que também vão compor esse processo avaliativo e nós vamos entender um pouco mais sobre isso, tá? Então, nós temos avaliações internas, né, nacionais e avaliações internacionais. O Brasil é um dos países que também aderiu, né, ao PISA. Esse programa organizado pela OCDE, ele vai avaliar estudantes com 15 anos e que possam demonstrar competências em 3 áreas: leitura, matemática e na área também de ciências. Esse estudante, ele precisa estar matriculado pelo menos no 7º ano do ensino fundamental. E essa avaliação internacional é uma avaliação trianual, ou seja, ela acontece a cada 3 anos e ela compara, ela faz uma avaliação comparativa, ela trabalha com uma matriz de referência, aquilo que é previsto em termos de algumas competências para um conjunto para uma determinada área de conhecimento, como leitura, como matemática, como ciência, e que se espera de um estudante que esteja aí com, no mínimo, 15 anos e cursando o 7º ano, no mínimo, do ensino fundamental, tá certo? E ela vai comparar o desempenho de diferentes países, mesmo considerando algumas questões contextuais, né? Nós não vamos ficar aqui nos debruçando sobre as críticas, etc., desses documentos, dessas avaliações, porque não é o foco para o concurso, tá? Então, o que a gente tem que entender? Se cair na prova em relação a esse exame externo, sim, o Brasil participa do PISA desde a sua primeira edição. E essa avaliação, ela ocorre para avaliar estudantes de 15 anos, matriculados no mínimo no 7º ano do ensino fundamental, que estejam cursando, né, no mínimo 7 anos do ensino fundamental, e ela tem uma ênfase a cada edição em uma dessas áreas, mas ela avalia leitura, matemática e avalia também ciências, tá certo? Essa avaliação, inclusive, deu ao país a motivação para organizar e acompanhar de forma mais sistemática o processo de desempenho escolar. Esse sistema de avaliação, a gente chama de SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, ele é organizado hoje pelo INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira, que é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação. Por que é o Ministério da Educação que avalia? Porque é uma política pública nacional. O que vai ser avaliado? Vai ser avaliado as políticas nacionais, tá? Então, o SAEB vai proporcionar o monitoramento e acompanhamento das políticas públicas. Se no item de prova disser que o SAEB ele serve para comparar escolas, comparar turmas, comparar professores, o item está errado. Porque isso pode acontecer na prática. Algumas leituras equivocadas, os desdobramentos dessa ação podem incidir nesse tipo de ação, tá? Às vezes, inclusive, mobilizadas pelo próprio Ministério da Educação, mas não há uma intenção de fazer comparações. O que há é o objetivo de acompanhar a efetividade dos objetivos pensados para essa política pública nacional. Então, a avaliação externa, ela não tem o objetivo de ser uma avaliação classificatória que vai punir, que vai fazer com que os estudantes possam ser comparados, estudantes e escolas. Isso é o que acontece na prática, é um desdobramento. Mas no item de prova, se cair dessa maneira, marque o item como errado. A finalidade dos exames externos é monitorar o alcance, né, os objetivos previstos para a política pública educacional, tá?
Vamos fazer uma breve retomada, não é o nosso foco ficar se debruçando especificamente, mas é porque se a gente não entender essa evolução do SAEB, nós às vezes vamos julgar itens errados, porque na nossa cabeça ainda vai estar informação que já caiu em desuso. Então, olha só, o SAEB foi criado em 1990. Quando o SAEB foi criado, ele foi criado apenas como uma avaliação amostral. Ou seja, ele não avaliava a totalidade dos estudantes. Ele selecionava uma determinada amostra que estatisticamente me daria condições de saber se o estudante avançou, né, se o país avançou ou não. Não precisava, a estatística mostra isso. Eu não preciso gastar dinheiro para avaliar um conjunto muito grande, porque o país é enorme, nós temos uma diversidade cultural imensa e o custo dessa avaliação também é altíssimo. Então, o SAEB foi criado nessa perspectiva de ter indicadores que acompanhem os objetivos da política pública educacional. E aí ele era uma avaliação, né, aplicada tanto às escolas públicas quanto às escolas privadas, tá? Já que a educação ela acontece tanto no âmbito público quanto na instituição privada. E ela avaliava de forma amostral o final de etapa, a antiga 4ª série, atual 5º ano, não é isso? A 8ª série, atual 9º ano e o 3º ano do ensino médio. Em 2005, essa avaliação SAEB, ela se desdobrou em duas, numa avaliação ANEB e numa avaliação ANRESC. Essa avaliação ANEB preservava as características iniciais do SAEB, ou seja, era uma avaliação amostral, tá? Também das escolas públicas e particulares, da 4ª série, da 8ª série, atual 9º ano e do 3º ano do ensino médio. Mas, para as escolas públicas, essa prova que foi conhecida como Prova Brasil, tá? Ela avaliava de forma censitária, ou seja, todos os alunos da escola pública, tão somente, ao final do 5º ano, né, 4ª série, 5º ano, e da 8ª série, hoje, 9º ano do ensino fundamental. Em 2000, e as escolas particulares continuavam participando da avaliação, mas na condição de amostragem. Portanto, nós tínhamos um desdobramento. O SAEB se desdobrou em avaliação ANEB e avaliação ANRESC. Em 2007, acontece uma mudança importante. Nós temos um plano nacional, Todos pela Educação, que traça grandes metas para a educação pública brasileira. Uma dessas metas era construir um indicador que pudesse fazer uma junção de indicadores que considerasse não somente o desempenho nas provas, mas que considerasse, por exemplo, o fluxo escolar. Quantos estudantes são aprovados e são reprovados em cada escola? Se uma escola aprova muito, ela manifesta boa qualidade. Se uma escola reprova, retém muito estudante, ela é um indicador de baixa qualidade. Então, em 2007, para atender o Plano Nacional Todos pela Educação, foi criado um indicador, que é o IDEB. Esse indicador permanece até hoje e regula um conjunto de metas, inclusive do Plano Nacional de Educação, tá? O IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ele aglutina 2 indicadores. Ele vai considerar o fluxo, que são as taxas de aprovação e de reprovação, tá certo? Taxas de aprovação mais as taxas de reprovação, e vai considerar também o desempenho. O desempenho, que é a média aqui das avaliações aplicadas na Prova Brasil, tá? Na avaliação SAEB. Na verdade, especificamente aqui, a Prova Brasil. O desempenho, tá? Referente à Prova Brasil. Tá? Ou a avaliação amostral do SAEB. Não está errado, não. Tá certo?
Junto com o IDEB, nós tivemos também a criação de uma nova prova que passou a ser aplicada em 2008, que foi a Provinha Brasil. Era uma avaliação interna e externa. Ela era interna porque a própria escola aplicava essa avaliação e ela tinha duas entradas, no início e ao final do ano, do segundo ano, para monitorar o ciclo de alfabetização. Como é que essa criança veio do primeiro ano e como é que ela está seguindo para o terceiro ano, que era a última etapa, tá? Essa provinha hoje não existe mais, mas ela foi criada e ficou até o ano de 2018 sendo disponibilizada para todos os estados e municípios. Era uma avaliação híbrida, ela tinha um caráter externo porque era elaborada pelo INEP, mas era aplicada internamente os seus dados consumidos. A Provinha Brasil nunca integrou o SAEB, portanto, ela nunca fez parte do sistema de avaliação da educação básica, ok? E ela hoje já não existe mais. Em 2013, com essa necessidade de acompanhar e monitorar a avaliação, né, da alfabetização, que tem ainda hoje um alto índice de retenção, foi criada a Avaliação Nacional da Alfabetização, a ANA. Então, em 2013, a ANA foi criada. Continuamos a ter a Provinha Brasil sendo aplicada no segundo ano e a ANA passou a ser aplicada no terceiro ano do ensino fundamental, tá? E detalhe, ela também foi aplicada de forma censitária, mas ela também foi aplicada de forma censitária apenas para as escolas públicas. E a ANA, diferente da Provinha Brasil, integrou aí o SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, tá? Então, aqui, nesse slide, a gente tem ele mais organizadinho, né, mais bonitinho para ficar aí para você, né, baixar lá no PDF, tá? Eu faço os registros históricos. O que a gente vai ficar atento aqui? Vamos lá? Essa divisão do SAEB em avaliação ANEB e ANRESC, tá? Não existe mais. Então, sabe, a Prova Brasil deixou de existir. O SAEB, em 2019, foi totalmente reestruturado em função das mudanças da LDB, da Base Nacional Comum Curricular, todo o sistema foi revisto e hoje a gente já não tem mais essa divisão em prova ANEB e prova ANRESC. Então, se isso cair na prova, caso caia, não existe mais, tá certo? Provinha Brasil também já deixou de existir. O IDEB continua, tá? Ele é acompanhado e vamos lembrar que em 2021 nós temos aí o centenário da educação e nós temos várias metas do IDEB sendo avaliadas constantemente, previstas até 2021, tá certo? A ANA, que foi criada em 2013 como uma política que fazia parte do Pacto Nacional de Avaliação, do PNAEC, e que integrou o IDEB, hoje também deixou de existir. Professora, nós continuamos avaliando o ciclo de alfabetização? Sim, mas agora como uma etapa integrante do SAEB. Eu não tenho mais essa divisão de Prova Brasil, ANA, ANEB, ANRESC, tá? O que é melhor? O que você vai compreender? Nós temos hoje o SAEB, um Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. E esse sistema avalia o final do ciclo de alfabetização, que, detalhe, não acontece mais no terceiro ano do ensino fundamental. Como a Base Nacional Comum mudou, né, nós temos hoje a previsão objetiva de que a criança termine, esteja devidamente alfabetizada, considerando essa criança de hoje, que não é como a de crianças de 10 anos atrás, muito menos de 20 anos atrás, que essa criança tenha condições de se apropriar do sistema alfabético ao final do segundo ano. Mas não é o retorno da Provinha Brasil, porque a Provinha Brasil nunca integrou o SAEB. Portanto, a gente antecipou. Hoje, compõe o SAEB a avaliação aplicada ao final do ciclo de alfabetização, que no Brasil ocorre ao final do segundo ano. Deve acontecer até os 8 anos, até o final do segundo ano, tá certo? Então, as inovações do SAEB são bastante significativas. Se este conteúdo for cobrado na prova, certamente ele vai exigir que você esteja atento aí às mudanças mais recentes vinculadas a esse nível de avaliação, tá? Então, foi como eu já disse, as siglas ANA, ANEB e ANRESC deixam de existir,
tá? Nós temos agora apenas um único nome, SAEB, ok? Acompanhando todas as áreas, etapas de conhecimento, instrumentos envolvidos. Essas aplicações vão continuar se concentrando, sendo aplicadas, essa avaliação continua sendo bianual, ou seja, ela acontece a cada 2 anos. Mas o que está definido hoje é que essas aplicações se concentrarão nos anos ímpares e a divulgação dos resultados nos anos pares. Então, estamos em 2020, correto? Quando que foi aplicada a prova? Esse é um ano par, então é um ano de divulgação do resultado. O SAEB foi aplicado já em 2019 e em 2020 nós não temos aplicação das provas nas escolas, mas nós temos agora a apuração e divulgação desses resultados. Nós temos uma análise desses resultados e a divulgação para toda a sociedade, tá? Um dos destaques também é a afirmação das dimensões da qualidade da educação. E quando a gente fala em qualidade da educação, eu não posso ficar preso apenas a resultados de testes, porque como a gente já entendeu em vídeos anteriores, avaliar não é igual a medir e testar. Mesma medida compondo a testagem um processo de avaliação. Então, há indicadores qualitativos que passam a ser constituídos. Ainda não é o que os críticos acham que é ideal para a educação pública brasileira, mas a gente já pode considerar que é um avanço, tá? Então, a gente tem o SAEB extrapolando a aferição de proficiências. Os testes cognitivos permanecem, mas nós não temos apenas testes cognitivos. Nós vamos, por exemplo, avaliar a educação infantil. E a avaliação infantil, que agora, né, de 2013 para cá, né, ela integra a educação básica, porque quando o SAEB foi criado, a educação infantil não era nem etapa da educação básica. E ela nunca foi observada, nós nunca acompanhamos as políticas voltadas. Ora, a meta 1 do PNE é ampliar a oferta da educação infantil. 100% de forma integral para o período pré-escolar, 4, 5 anos, e aumentar progressivamente a oferta também da creche. Essas condições de oferta precisam ser acompanhadas. Portanto, questionários serão aplicados para prefeitos, para secretários escolares, para gestores públicos dos estados e dos municípios, para que o país acompanhe se essa meta 1 está sendo alcançada e se não estiver sendo alcançada, a que ponto que nós estamos. Portanto, as condições de acesso e oferta da educação infantil passarão a ser avaliadas, tá? Eu organizei importante. O SAEB sempre trabalhou com a comparabilidade entre edições. O currículo mudou, né? A BNCC traz outra proposta de organização curricular. Como ficam, então, as edições anteriores? Vamos perder a comparabilidade de resultado entre edições? Não vamos perder. Essa mudança da matriz curricular, ela é gradativa também, tá? Porque mesmo com essas alterações, o sistema não perderá a comparabilidade entre edições. E aí eu fiz uma síntese para vocês. Organizei um quadro e eu quero que vocês fiquem atentos a este quadro. Compreendeu este quadro? Você não vai errar, né? Eu acredito, nenhum item de prova que, porventura, requer o seu conhecimento referente a essa avaliação externa, tá? O SAEB, atualmente, a partir de 2019, né? Ele tem qual abrangência? Ele abrange educação infantil e todo o ensino fundamental e médio. Ele não contempla modalidades como, por exemplo, educação de jovens e adultos, tá? Ele não tem uma prova para aplicar um conhecimento na educação infantil. O que ele avalia da educação infantil? Os aspectos mais qualitativos, referente, tá? Referente a quê? Então, aqui, desculpem, nós não temos formulação de itens, não há itens formulados. As escolas públicas, elas fazem parte dessa amostra para acompanhar as condições, não só de oferta, mas as condições da infraestrutura referente a essa etapa de ensino. Então, os aspectos mais qualitativos é que estão sendo avaliados. O segundo ano, e não o terceiro, fiquem atentos do fundamental, agora integra
né, o SAEB, o segundo ano. Nós já vamos avaliar a partir da BNCC, porque todos os estados e municípios e o Distrito Federal já reorganizaram sua política pedagógica, seu planejamento curricular. Então, nós vamos avaliar itens referentes à língua portuguesa e matemática, percebam, de forma amostral, tanto para a escola pública quanto para a escola privada, tá? No quinto ano e no nono ano, final das etapas, dos anos iniciais e dos anos finais do ensino fundamental, a gente continua utilizando temporariamente a matriz de referência do SAEB, para não perder a comparabilidade, tá certo? Continuaremos avaliando língua portuguesa e matemática. Novamente, continua censitária para a escola pública, ou seja, todos os estudantes são avaliados. E a escola privada, dado o custo dessa avaliação, continua sendo amostral. E uma novidade, né? O quinto ano não tem avaliação de ciências da natureza e nem de ciências humanas. Mas o nono ano, além de ter avaliações de língua portuguesa e matemática censitária para os alunos da escola pública e amostral para a escola particular, tem também uma avaliação, mas agora amostral, tanto para a escola pública quanto para a escola particular, tá? Referente aos conhecimentos de ciências da natureza e de ciências humanas. Como nós não tínhamos uma matriz de referência no SAEB já existente, essa matriz já foi criada a partir da BNCC, tá certo? E o terceiro ano do ensino médio, ou a quarta série do ensino médio, né? A terceira série ou a quarta série do médio. Se a quarta série for etapa conclusiva, né? Porque se não for, ela é na terceira série, tá? Ela continua tendo um caráter amostral. Em 2017, a gente teve até uma edição que tentou avaliar de forma censitária os alunos da escola pública, mas eles avaliaram que o investimento é muito alto. Então, o que vale hoje? É o que está presente aí no SAEB de 2019. Portanto, a terceira série do ensino médio, ou a quarta, quando essa for a série final, ela vai avaliar língua portuguesa e matemática somente, como já vinha sendo, mas para ambas escolas públicas e privadas de forma amostral. E mantém, né, progressivamente a mudança dessa matriz do SAEB antigo para a matriz feita a partir da BNCC. Tá? Vamos ficar atento, então? A alfabetização, olha só, passa a ser avaliada no segundo ano. Começa a avaliação da educação infantil, com aplicação de questionários eletrônicos, exclusivamente para professores e diretores das escolas selecionadas, tá certo? Porque aqui é por amostragem. Há também uma amostra de estudantes do nono ano da escola pública e particular, tá? Nas áreas de ciências da natureza e ciências humanas. A BNCC é referência dos itens do segundo ano, já que nós não tínhamos o segundo ano integrando o SAEB, e do nono ano referente ao que não era avaliado, ciências da natureza e ciências humanas, previsto apenas para o nono ano de forma amostral. Tá? E os secretários municipais e estaduais, naquela tentativa de também avaliar os aspectos qualitativos, responderão a questionários eletrônicos. Tá? E para a gente fechar esse módulo, não confunda. Não integra o SAEB o Enseja, nem o Enem e muito menos o ENAD. O ENAD está vinculado lá aos sinais. Então, olha só, o Enseja é um exame de certificação. Dificilmente ele vai cair na prova, mas já caiu em edições anteriores, então vamos falar rapidinho sobre ele. Eu tenho a possibilidade, ele é opcional, né? Optativo, a quem quiser aferir, porque a LDB vai dizer que o exame pode também aferir conhecimentos e pode certificar. Então, eu estou fora do fluxo, estou fora da faixa etária e mas eu continuei estudando, me perdi, enfim, várias coisas aconteceram e eu estou ainda aqui com 16 anos, mas não consegui concluir os anos iniciais.
mas eu tenho condições de mostrar a competência referente aos conhecimentos dos anos iniciais. Então, eu vou me inscrever no Enseja, é o exame de certificação, porque eu já tenho, né, já estou fora da faixa etária prevista e vou pedir a certificação, tá? Isso pode acontecer tanto com os anos iniciais, quanto fundamental, quanto com médio. Lembrando o seguinte, eu só posso pedir uma certificação, né, se eu estiver fora do fluxo escolar, tá? Então, eu preciso ter mais de 15 anos para pedir uma certificação dos anos finais do ensino médio e eu preciso ter mais de 18 anos para pedir uma certificação do ensino fundamental, 15 anos, e do ensino médio, mais de 18 anos, tá certo? É um exame de certificação, portanto, ele não integra o SAEB. O Enem também é optativo, portanto, é um exame que hoje avalia, está vinculado ao SISU, que é uma avaliação vinculada ao Sistema de Educação Superior, de acesso e ingresso, né, por meio de determinadas políticas educacionais, né, do sistema que integra todas as escolas públicas federais do país, né, e os institutos federais, e também a inserção nas instituições de natureza privada por meio do programa ProUni, tá? E o ENAD não vai cair mesmo na prova de vocês, porque ele é um exame que integra os SINAES, que é o Sistema de Avaliação da Educação Superior, ok? A possibilidade é pequena, não precisa ficar, né, agoniado, atento, revendo, decorando isso tudo, é compreender. Caso caia, você estará apto e certamente marcará o item correto. Muito obrigada. Coisa boa! Estou aqui de novo com você para continuar falando sobre avaliação, né? Um tema que é muito, muito especial para mim por dois motivos. Você já sabe, eu estudo essa área, pesquiso essa área, mas porque é um item bastante recorrente nos certames e muito importante que você acerte. O item de avaliação não costuma ser itens tão difíceis, mas a depender ali do conteúdo, ele pode sim ter uma complexidade de médio fácil ou médio difícil. Fique muito atento, até porque a concepção tradicional, o ato de avaliar, impregnado de uma perspectiva tradicional, ele é muito presente ainda na nossa sociedade. Tanto é presente que fez com que a própria Secretaria de Educação, por exemplo, editasse um regimento escolar colocando o aspecto de uma avaliação punitiva, mesmo tendo um conjunto de documentos que a definem na perspectiva formativa. Vamos agora compreender, nós já falamos muito sobre as implicações, não é isso? Da avaliação para a prática escolar e entendemos que no nível micro, a gente tem avaliação voltada para as aprendizagens. Ela é de responsabilidade do docente, que tem a responsabilidade de organizar. Claro, sempre interagindo, né? Porque o planejamento ele é coletivo, ele é conjunto, ele envolve os estudantes, ele envolve toda a comunidade escolar. Mas na hora de sistematizar a avaliação referente ao que eu planejei no ensino, referente ao plano de ensino, essa é uma avaliação que compete sim de organização do docente. Agora, vamos verificar aqui, nós vamos continuar pensando nos níveis, compreendendo os níveis da avaliação educacional e vamos iniciar aqui pela avaliação institucional. Ora, eu tenho 3 níveis de planejamento, não é isso? Eu tenho o planejamento educacional. Nesse momento, nós estamos falando de um planejamento que se refere às políticas públicas, à área educacional. Esse planejamento educacional, ele compete, então, aos gestores públicos o seu processo de acompanhamento, de avaliação, de organização, embora todo o planejamento da política pública ela envolva toda a comunidade civil organizada. Esse planejamento, ele vai, né, alimentar o outro planejamento, que é o planejamento escolar, aquele que é feito em cada unidade educacional. Se eu tenho um planejamento nesse nível, que é o nosso nível meso, eu preciso, então, elaborar um conjunto de objetivos que eu quero atingir, que eu quero alcançar. Eu elaboro o planejamento escolar, né, na nossa proposta pedagógica, no projeto político-pedagógico da escola. E nesse planejamento, eu vou definir, então, momentos para verificar se os objetivos estão sendo alcançados. Porque vamos lembrar,
nós temos, né, diferentes elementos. A avaliação é um elemento do planejamento de ensino. Ela se aliança, a avaliação se aliança aos objetivos. O que eu avalio, professora? Aquilo que eu objetivei ensinar, né? Aquilo que eu objetivei alcançar. E os objetivos são, por sua vez, definidos a partir de um processo de avaliação. E esses elementos, né, são atingidos por meio dos conteúdos e dos métodos. Lembram disso? Portanto, nós temos agora que compreender que se eu fiz um planejamento voltado para a escola, se há um planejamento, há a avaliação acontecendo. Será que aquele objetivo traçado para a escola está sendo alcançado? E quando eu transformo os objetivos escolares, por exemplo, em metas a serem alcançadas a médio ou a curto prazo, essas metas estão sendo alcançadas? Esses objetivos qualificados, mensurados, que se transformaram em metas, lá no plano de ação do gestor, né? Que eu posso ter aqui o PPP da escola ou o próprio plano de ação da gestão, não é do gestor, me desculpem, que é um desdobramento, que é a materialização, né, a curto prazo, a curto médio prazo, dos desdobramentos vinculados aí ao próprio projeto político-pedagógico. Será que essas metas estão sendo alcançadas? Será que esses objetivos traçados para todas as dimensões desse projeto, seja a dimensão administrativa, seja a dimensão pedagógica ou financeira da instituição, estão sendo atingidos? Né? Como que eu faço isso? Por meio de um processo de avaliação, tá certo? Então, essa avaliação é uma avaliação institucional. Eu vou avaliar aquilo que está previsto aonde? Primeiro, se eu avalio o quê? Objetivos. Objetivos que podem ter sido, por exemplo, transformado em metas. Eu avalio objetivos e metas. Aonde estão presentes esses objetivos? Em qual planejamento? No projeto político pedagógico, tá certo? No PPP da escola. E esse planejamento pode, inclusive, ter se desdobrado e ele pode estar previsto aqui, por exemplo, no plano de ação para um determinado ano dessa equipe gestora ou dessa escola como um todo. Pois bem, vamos responder algumas perguntas? O que eu vou avaliar? Já está respondido, eu avalio o quê? Os objetivos e as metas que foram definidas, tá? Para que eu avalio? Ora, para orientar. O objetivo está sendo alcançado? Não está. E se não está sendo alcançado, o que a gente faz? A gente reorienta a ação didática. Então, o que avaliar? Os objetivos. Para quê? Para orientar ou para reorientar ou retroalimentar o planejamento escolar. Quem avalia? A pergunta sempre é essa. Quem é o responsável por toda a elaboração desse planejamento, por toda a sua organização? O PPP é de responsabilidade tão somente do gestor da escola? Não. Ele é de responsabilidade de toda a comunidade escolar. Portanto, se toda a comunidade escolar foi convocada, foi chamada para fazer parte desse processo, eu preciso lembrar. Ora, a comunidade escolar elaborou, portanto, a comunidade escolar é que também fará o processo de avaliação. Quem avalia? A comunidade escolar. A gente está falando das pessoas que compõem essa comunidade escolar. Os membros do conselho escolar, que tem representante, inclusive, da comunidade civil organizada, uma pessoa que não vive o dia a dia da escola, mas que entende a importância da escola, daquela escola, para aquela região. Então, essa pessoa integra o conselho escolar. No conselho escolar, eles estão avaliando o investimento que a gente fez. Nós temos um determinado recurso, ele foi bem aplicado, ele foi bem utilizado, né? Ele atende aos objetivos previstos na dimensão financeira da escola. Então, o conselho escolar vai monitorar, vai acompanhar e vai avaliar. Mas não é só essa dimensão, ele vai verificar, sempre fazendo a correlação. Será que os recursos financeiros, será que a organização administrativa está favorecendo o que é mais precioso, que é o processo de ensino-aprendizagem, que é a finalidade
qualidade da educação? Será que todo investimento feito está chegando lá no espaço da sala de aula? Será que os docentes têm os recursos necessários para mobilizar as aprendizagens, para utilizar como critérios de estímulo a própria criatividade, a própria organização no processo pedagógico? Será que está faltando investimento? Eu preciso, então, definir novos objetivos para isso, encontrar momentos, redimensionar, né, os recursos da escola. Então, percebam a importância de avaliar todas as dimensões que compõem o projeto pedagógico da escola. E toda a comunidade escolar tem que estar envolvida. O conselho escolar tem que estar envolvido, os pais dos estudantes têm que estar envolvidos, os professores precisam estar envolvidos, os gestores, né? E também todos os profissionais da educação que atuam diretamente naquela escola, né? Eu preciso, inclusive, avaliar, será que a merenda organizada, fornecida, ela está sendo bem aproveitada? O desperdício, vou monitorar, o desperdício está alto? Por que está alto? Não está sendo bem feito? O cardápio não agrada ao paladar dos estudantes? O que eu posso fazer para otimizar melhor e oportunizar uma melhor condição para aquele estudante? Percebam, eu avalio todos os detalhes, porque é no conjunto dos detalhes que a gente tem o ganho, que a gente consegue ter aí uma condição, um ambiente escolar que favoreça a dinâmica do processo de ensino e de aprendizagem, tá certo? Como que eu avalio? Como que eu organizo todo o processo pedagógico lá no âmbito da escola? Muito simples. Não é tão simples. Eu preciso lembrar que eu preciso agregar os aspectos qualitativos mais os aspectos quantitativos. Então, vamos lá? Os aspectos qualitativos. Eu posso avaliar, por exemplo, os pais são atuantes, eles acompanham a vida escolar dos estudantes, porque esse acompanhamento certamente interfere na aprendizagem dos estudantes. Tá, como é que eu vou avaliar? Eu posso definir um critério quantitativo. Nós vamos, por exemplo, coletar as assinaturas, vamos fazer uma ata, vamos analisar. Quantos pais comparecem quando são chamados para um evento realizado pela escola? Quantos pais comparecem, por exemplo, às reuniões de pais e mestres? Quantos pais estão presentes quando a escola faz uma exposição de uma amostra cultural em que diz, né, em que mostra ali para toda a comunidade o fruto de um trabalho realizado ali durante um bimestre, durante um mês, durante um projeto realizado durante um semestre? Então, eu, por exemplo, tem um critério que é quantitativo. Eu vou avaliar a permanência. Mas esses pais, eles participam, eles vêm a esses momentos, mas no dia a dia eles não acompanham as atividades feitas processualmente, eles não dão retorno do que é comunicado via agenda, eles não comparecem em momentos específicos. Então, o aspecto quantitativo, por si só, não vai dizer se essa comunidade é atuante ou não é atuante. Porque em momento de festa, a família inteira pode vir, as famílias todas podem participar muito bem, podem ter uma boa adesão. Mas no dia a dia, considerando os aspectos qualitativos, em que os docentes observam que necessitam dessa comunicação constante, esse retorno já não acontece da mesma forma. Então, o aspecto qualitativo precisa também ser considerado. No momento, por exemplo, de conselho de classe, a gente pode ter aí um momento em que a gente vai fazer uma análise geral desses aspectos. Os docentes vão relatar, a equipe gestora da escola que acompanha e que alimenta e que verifica esses indicadores também vão fazer, né, fazer esse acompanhamento. E é importante que eu tenha momentos sistematizados para a realização da avaliação institucional. Eu preciso criar instrumentos. Eu posso, por exemplo, fazer um questionário, pedir para os pais responderem, para os pais avaliar os professores, avaliar a gestão da escola, avaliar as condições da escola. E eu não posso enxergar a avaliação. Eu fui uma vez numa escola em que era um dia, que na secretaria a gente tinha antigamente, o dia da avaliação institucional. Está previsto em calendário. Eu estava fazendo minha pesquisa do doutorado. Cheguei na escola e falei assim, olha, hoje é o dia da avaliação institucional, como é que vocês vão chamar a comunidade para avaliar o projeto da escola? Aí a diretora me respondeu assim, professora, não faço isso mais nunca.
Olha, o ano passado eu chamei a comunidade, apliquei um questionário, pedindo que eles avaliassem a equipe de professores, as condições da escola, a equipe gestora. E sabe o que aconteceu? Eles não sabem avaliar. Não conseguiram avaliar. Eu falei, por quê? Não responderam o questionário? Não entregaram? Não participaram? Aí ela me disse assim, não, eles responderam sim, disseram que a direção da escola tinha que mudar. Olha só, eu estou aqui há 20 anos, faço o melhor, dou o meu sangue, abro essa escola, fecho a escola e eu tenho que avaliar, pedir para o pai avaliar esse processo, ele não reconhece o que eu fiz. Não é algo fácil. Receber um feedback, receber um retorno, não é algo que me agrade. E aí eu perguntei para ela, será que você parou para pensar sobre o que de fato eles querem? Por que a mudança de gestão? O que eles querem é mudar a gestão ou mudar a forma como está sendo feita a gestão? Ela parou, né, me olhou, refletiu, né? Não sei se gostou ou não gostou, mas durante a nossa convivência, durante a minha estadia na escola, entendendo a dinâmica da escola, valorizando inclusive essa atuação permanente, era uma gestora muito presente, muito atuante, mas ela não tinha instrumentos de avaliação para verificar se os objetivos estavam sendo alcançados. Então, os projetos da escola não eram avaliados devidamente, ela não avaliava, por exemplo, os indicadores de aprendizagem. E aí eu fiz essa proposta, vamos avaliar, por exemplo, qual é a taxa de aprovação e de reprovação da sua escola nos últimos 5 anos. Você já fez esse exercício? E ela me respondeu que nunca tinha feito. Ora, como não? E como é que eu sabia? Não havia nenhum objetivo que, por exemplo, dissesse que vamos fazer um esforço para diminuir a reprovação que acontecia, que era altíssima em uma determinada etapa, que era o terceiro ano dos anos iniciais, o final do ciclo de alfabetização. O índice de reprovação, né, nos últimos 5 anos era de mais de 20%, chegava a 23%. É alto, né? Isso significa que de cada 100 crianças que entram no terceiro ano do fundamental naquela escola, 23 não seguiriam os estudos, ficariam retidas ali. Por que não tinha no projeto da escola uma meta, um objetivo que dissesse assim, nós precisamos diminuir o índice de retenção nessa determinada etapa? E quando eu tomo isso como objetivo, eu vou dizer de que maneira que eu faço, quais as estratégias, como é que eu apoio os professores, porque eu também não posso virar e falar assim, o problema são os professores. Será que são os professores? Né? Que comunidade é essa? Que criança é essa? Da onde que ela vem? Quando que ela iniciou? O que eu preciso fazer? E aí a gente fez toda uma discussão em torno disso. Né? E analisamos que a gente tinha uma meta de diminuir de 23% no primeiro ano para 18%. Elas acharam muito alto, ficaram em 20%. Então, vamos colocar no projeto da escola. No ano seguinte, diminuir o índice de reprovação no terceiro ano para 20%, de 23% para 20%. Surpreendentemente, né, nós mobilizamos um conjunto de estratégias junto com toda a comunidade escolar que estava ali revendo, reestruturando o projeto pedagógico da escola. E o que aconteceu? Ao final do ano, ao avaliar, nós verificamos que o índice não caiu de 23 para 20, ele caiu de 23 para 16. Um salto enorme. Como a escola conseguiu melhorar? Mas não foi porque uma pessoa melhorou, foi porque toda a comunidade entendeu que um conjunto de estratégias precisariam ser traçadas e definidas para que aquela melhoria acontecesse. Tá certo? Eu relato isso, inclusive, na minha tese de doutorado, né? E relato todo esse estudo de que maneira que foi feito. Isso mostra e me dá uma evidência para afirmar aquilo que é previsto, que está preconizado aqui quando a gente pensa em avaliação institucional. Eu preciso acompanhar, monitorar, né, continuamente quais são os meus objetivos de aprendizagem e pensar e ter objetivos que de fato atendam às necessidades daquela escola, as necessidades que incidam na melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Portanto, como avaliar? Com instrumentos diversificados, qualitativos e quantitativos, tá? Quando avaliar? Gente, eu preciso avaliar então durante
o processo, tendo momentos, claro que eu não vou avaliar com a mesma rotina que acontece no plano de ensino. O professor avalia constantemente numa dinamicidade muito maior, porque ele tem ali um grupo de estudantes para acompanhar. Mas a escola pode parar em determinados momentos. Eu posso fazer uma avaliação ao final de cada bimestre, eu posso também fazer uma avaliação por dimensões. Eu avalio a partir de uma dimensão. Eu avalio a dimensão administrativa em um determinado momento, a pedagógica em outra, ou vou trazendo, né, durante o ano letivo, durante o período de execução daquele planejamento, porque vamos lembrar que o PPP é um planejamento de médio prazo, então eu defino às vezes um objetivo previsto para ser alcançado daqui 4 anos, ou daqui 5 anos. Então eu posso traçar metas para acompanhar continuamente, porque imaginem, eu quero que daqui 5 anos esse índice de reprovação, que era de 23%, chega a 3% em 5 anos. É uma meta ousada, mas necessária, já que o nosso objeto é chegar mesmo a um processo de aprendizagem, e isso se manifesta quando eu consigo ter um curso contínuo, não é isso? Mas eu não posso deixar para avaliar só daqui 5 anos. Todos os anos eu tenho que acompanhar, todos os anos eu tenho que monitorar esses indicadores, todos os anos eu preciso alimentar e retroalimentar esse projeto, não fazendo todo de novo, não mudando integralmente as concepções ou mudando os objetivos a cada ano, mas eu preciso retroalimentar, eu preciso avaliar continuamente. Então, a avaliação institucional é aquela que avalia o projeto pedagógico da escola por toda a comunidade escolar, para alcançar e para orientar e regular os objetivos previstos no projeto político-pedagógico, ok? E a gente vai ficando por aqui? Não, vamos só fechar aqui fazer só mais uma relação. O conselho de classe pode ser um momento especial para que essa avaliação institucional aconteça. Ele geralmente ocorre bimestralmente, à medida em que a escola fecha um determinado ciclo, né? E há encontros bimestrais previstos para que os professores reflitam. No conselho de classe, eu posso acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes e perceber ali algumas práticas que podem ser realizadas. Ou seja, o planejamento, o conselho de classe é um momento oportuno para a realização dessa avaliação institucional, para o acompanhamento processual pedagógico. E eu não vou para o conselho de classe para classificar o estudante, quais que conseguiram, quais estão aptos, quais que não estão aptos. Não, eu não faço isso. Eu vou para o conselho de classe para fazer análises reflexivas sobre as evidências de aprendizagem, para organizar situações ou novas situações que integrem professores e estudantes a conhecer melhor, né? E aí eles contam com o apoio de toda a equipe gestora, orientadores e toda a comunidade escolar, para que a gente pense e converse com a escola de que maneira que esses agentes podem auxiliar esses dois protagonistas. Nós também temos que pensar que no momento do conselho de classe, nós vamos fazer um registro que permita acompanhar, intervir e promover novas oportunidades de aprendizagem. E vamos observar e anotar o que os estudantes ainda não compreenderam, o que eles ainda necessitam de maior atenção e orientação. Olha, todo esse texto está previsto aqui nesse documento, que para você que está se preparando para o concurso da Secretaria de Educação, é um documento, né, de grande relevância e é preciso que você se debruce sobre ele. Nesse primeiro caderno, a Secretaria diz quais são os pressupostos teóricos, né, que orientam toda a ação pedagógica. Todo e qualquer planejamento, ele precisa anunciar o que eu quero, qual é a minha finalidade, que sujeito que eu quero formar, que sociedade que eu quero construir, né? Qual a função social da escola. E para isso assumo concepções teóricas, epistemológicas, tá? Filosóficas, que orientam essa ação didática. A minha dica, não deixem de ler e se debruçar, né, no texto desse documento da Secretaria de Educação. Mesmo para você que está se preparando para outros certames, que não seja só do Distrito Federal, eu também aconselho a leitura desse documento, porque é um texto
bem escrito, com bastante fundamentação. E se você quer entender essa concepção crítica que orienta a LDB, portanto, orienta todo e qualquer certame na área educacional, vale a pena essa leitura. Se o seu objetivo for a Secretaria de Educação, não basta uma leitura, é preciso que você leia, revise, faça sínteses, mapas conceituais e compreenda o conjunto de conceitos que estão previstos. Eu costumo dizer que mais de 80% do edital, ou praticamente 80% do edital da Secretaria de Educação, por exemplo, ela é contemplada nesse único documento. Lá você vai falar de avaliação, de currículo, de concepções, né, de tendências pedagógicas, aquela tendência pedagógica assumida pela Secretaria de Educação, falar de avaliação e outros temas mais, tá certo? Então a gente fecha aqui mais um momento de reflexão. Hoje nós entendemos que a avaliação, né, ela está prevista em qualquer nível de planejamento e se eu avalio, né, se eu faço um planejamento escolar, eu preciso também organizar essa ação pedagógica, organizar o momento de avaliar esse projeto. Portanto, a avaliação institucional, ela é um dos níveis da avaliação previsto aí e ela pode, né, ter uma questão ou outra de prova no seu concurso, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo. Vamos lá? Estou aqui de novo para continuar a refletir com você sobre o processo de avaliação educacional. Eu quero começar retomando a nossa discussão do vídeo anterior, né? Para você que deu uma pausa, que deu uma saidinha, comeu alguma coisa, levantou, relaxou e agora está aqui de novo. Nosso objetivo nesse vídeo é pensar sobre os níveis dessa avaliação educacional. Vejam, nós vamos discutir hoje sobre a avaliação para as aprendizagens e essa avaliação vinculada ao processo pedagógico que ocorre na escola, a avaliação institucional. Mas para isso, eu sempre gosto de começar recordando, retomando aquilo que nós já discutimos na nossa primeira aula referente à avaliação educacional. Eu avalio, né? Lembram? A avaliação é início, meio e fim. Eu avalio para planejar, eu avalio durante o processo pedagógico, durante a ação didática e reoriento, se preciso for esse planejamento, quando eu faço um balanço dos objetivos alcançados e daqueles que precisam ser retomados, recuperados. Mas lembrem, eu falei para vocês que, independente da função da avaliação, se ela acontece no início, se ela é diagnóstica, se ela é formativa, durante o processo, ou se ela é somativa, eu preciso entender a avaliação a partir da postura do docente, a partir da concepção e da forma como ele utiliza a avaliação. Quando o professor compreende que a avaliação é um processo global, integral, que precisa considerar os diferentes estilos de aprendizagem, o contexto, né, atual que está sendo vivenciado, ele tem uma postura diferenciada. Quando eu avalio, não como um acerto de contas, não para ficar calculando notas, não para dar pontinhos ou para retirar notas ou menções, mas quando eu utilizo a avaliação, não numa perspectiva behaviorista, tecnicista, como estímulo para essa aprendizagem, mas quando eu entendo que avaliar é um processo bidirecional que orienta a minha prática pedagógica, a minha concepção e as minhas atitudes serão outras. Vamos fazer agora um jogo, tá? Que vai, um jogo de palavras aqui para ajudar a você a eliminar itens errados, distratores de provas e entender de quando você vai marcar o item como correto. Vamos lá? Olha só, eu fiz aqui um quadro em que a gente vai construir aqui uma relação conceitual a partir do que é o oposto, porque é exatamente isso, a avaliação formativa, que é essa avaliação inclusiva, que é essa avaliação democrática, dialógica ou mediadora, ela
tem elementos, tem princípios que negam, que são contrários a essa avaliação classificatória, essa avaliação proposta numa perspectiva tradicional. Lembram? A avaliação é um elemento do planejamento, ela é uma categoria da organização do trabalho pedagógico. Portanto, ela vai explicitar qual é a concepção de escola que eu tenho, qual é as concepções epistemológicas, filosóficas, sociológicas do ato educativo como um todo. É a partir do momento em que eu avalio e a forma como eu lido com a avaliação que eu vou dizer se a minha postura como docente é uma postura tradicional ou se eu entendo a avaliação nessa perspectiva crítica tradicional em que eu avalio para favorecer as aprendizagens. Portanto, eu avalio para as aprendizagens, para favorecer as aprendizagens dos estudantes como um todo e do professor em particular, porque ao avaliar, eu me avalio também. Então, quando o item estará errado? Quando ele disser que a avaliação tem como fundamento a homogeneidade e a exclusão, o item estará errado. Então, veja, toda essa coluna é de itens errados, de distratores. São itens que vão ser excluídos. Aqui, essa é a concepção que orienta a prova. Portanto, nessa coluna, nós vamos pensar de que maneira que o item se tornaria correto. Ora, eu não trabalho numa sociedade que já prevê que todos os estudantes estejam no mesmo ritmo. Eu posso até ter uma turma organizada a partir de um determinado critério. Qual é a faixa etária dos estudantes? Qual é a série em que ele está vinculado, a etapa ou a modalidade, e organizo ali aquela turma. Mas dentro daquela turma, eu tenho ritmos de aprendizagem diferentes. Então, não espero trabalhar com todos ali numa média. Não, eu preciso entender que cada estudante, ele precisa ser avaliado em sua particularidade e em sua singularidade. Ora, professora, eu tenho que fazer um instrumento de avaliação para cada discente? Não estou dizendo isso. Eu posso dar um instrumento de avaliação para todos, mas a forma de olhar para cada um, e se preciso for, eu preciso sim pensar, esse estudante eu não consigo alcançar, eu não consigo chegar até ele, verificar um desempenho dele, verificar uma habilidade por meio desse instrumento. Então, para esse estudante em específico, se eu tiver que utilizar um instrumento diferenciado, é isso que se espera de um professor que entende a necessidade de avaliar considerando, então, a heterogeneidade. Então, qual é o fundamento, professora, da avaliação formativa? É a heterogeneidade. E essa avaliação, lembre, é uma avaliação inclusiva, portanto, ela não gera exclusão. Ela vai estimular a competição? Não, errado. Ela vai estimular a cooperação. Olha que bacana, eu aprendo em coletividade, eu aprendo com o outro. Vários autores e várias pesquisas há muitos anos demonstram que a aprendizagem, ela não ocorre só na relação professor e aluno. Eu aprendo com diferentes meios, ainda mais hoje, em pleno século aí, 21, nós estamos vivendo a era do conhecimento, informação a gente tem. A gente não aprende só na escola, a gente aprende no mundo todo. A gente aprende em casa, a gente aprende com um colega, a gente aprende num trabalho de grupo, se relacionando. Por isso, a riqueza de se pensar o processo educacional a partir de um processo mesmo, né, da heterogeneidade, que articule determinados conhecimentos. Então, a mediação ela não é feita exclusivamente pelo professor, mas por todos aqueles que envolvidos ali na dinâmica educacional, tá? Então, ela estimula e deve estimular a cooperação. Quando eu faço, por exemplo, utilizo um quadro de notas e digo, olha, os alunos destaque do mês, vamos colocar lá no quadro? Essa é uma perspectiva
tecnicista. Eu estou usando a avaliação como um instrumento de poder ou de estímulo numa perspectiva bem behaviorista. Não é isso que se espera de um professor alinhado com essa perspectiva democrática e inclusiva. Eu não preciso expor os estudantes e dizer, olha, esses aqui são os destaques, esses são os melhores, né? Essa é uma lógica do mercado, essa é a lógica que faz a premiação e ela desconsidera que o ponto de partida para cada estudante pode ser muito diferente. Eu posso estar vivendo na mesma comunidade, mas a dinâmica do que eu vivo em casa, o acesso aos bens culturais que eu tenho, que um estudante tem, que o outro tem, mesmo morando às vezes lado a lado, não é o mesmo. Quais são as relações construídas dentro e fora desse ambiente escolar? Se o ponto de partida não é o mesmo para todo mundo, eu não posso avaliar todos da mesma maneira, usando os mesmos recursos sempre. Qual é a lógica para a marcação na hora da prova? A avaliação formativa, ela não vai estimular a competição. Esse tipo de estratégia didática é previsto lá na pedagogia tecnicista, não numa perspectiva de uma pedagogia crítica transformadora, tá certo? Eu vou valorizar, então, o resultado final? De jeito nenhum. Nós vamos avaliar o estudante durante todo o processo e são as relações construídas durante essa ação didática que serão consideradas para uma determinada tomada de decisões. Vamos lembrar? Avaliar não é igual a medir e nem significa simplesmente o resultado de um teste. Eu posso testar para verificar um determinado objetivo, mas o que eu vou considerar? O estudante como um todo. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive como diretora de ensino. Eu era diretora de ensino de uma faculdade e eu atendi um estudante que já tinha falado com o professor, já tinha falado com o coordenador, entrou com recurso, enfim, e ele querendo fazer uma revisão de notas. Ele estava reprovado por 25 décimos. Então, no processo final, ele ficou com 5,75. E a média estabelecida na nossa instituição à época para aprovação, né, para que ele seguisse ali para outras etapas, era a média 6. Ótimo. Ou ele abre, então, um requerimento pedindo que o professor considerasse as suas atitudes, que considerasse aquilo que ele desenvolveu durante as aulas ali naquela disciplina. E o professor respondeu para ele, olha, se fosse por mim, você estaria aprovado. Mas, infelizmente, o sistema arredonda. Quando eu lancei lá a sua nota das duas provas e deu a média 5,75, não teve jeito. Tá? Você ficou reprovado por isso mesmo. Se eu pudesse, eu aprovaria você, mas eu não posso, foi o sistema que arredondou. Olha quanta incoerência. Significado disso, ele vai para o coordenador e o coordenador diz, não, realmente, eu não posso abrir mão, o sistema não permite, eu estava num curso de biologia, licenciatura e o coordenador também não compreendia o processo avaliativo. E o que ele fez? Indeferiu o pedido. Olha, o professor realmente não pode alterar porque o arredondamento conforme norma institucional do regimento, e citou lá todo o artigo do regimento. Mas o estudante não se conformava, porque o professor dizia para ele, se eu pudesse, né, eu entendo que durante o processo você participou bastante, você contribuiu, você colaborou, você se destacou, mas na hora da prova, infelizmente, faltou você acertar ali mais duas questões que te dariam esses 25 décimos. Mas se eu pudesse considerar todo o investimento que você teve comigo durante as aulas, eu passaria você. Veja quantos equívocos nessa minha história, uma história muito real que eu vivi há pouquíssimo tempo. Quando o estudante veio para mim, quando o processo chegou às minhas mãos, eu não acreditei. Eu falei, será mesmo que o professor disse tudo isso? Será que tudo que está escrito aqui é legítimo? Pedi para conversar com o professor e o coordenador antes de atender o estudante. E, para minha surpresa, é isso mesmo. O professor reiterou tudo o que estava no processo. Olha, Elisângela, se você me permitir, eu passo esse aluno. Sabe por que eu passo? Porque eu entendi que ele tem condições, mas na prova ele não manifestou. Mas o aluno participativo, durante os trabalhos ele se destaca, ele faz boas reflexões, boas análises. Eu parei, olhei para o coordenador e perguntei, por que foi que você disse que não era possível? E o coordenador, né, voltado para o aspecto burocrático, me disse, não, mas a norma institucional não pode, se a gente abrir o precedente para um, daqui um pouco vem outros, e a realidade de um não é de outros. Olha quanto equívoco, eu ia prejudicar
o avanço de um estudante, porque eu achava que eu estaria abrindo brecha para que outros entrassem com aquele processo. E se outros entrassem? A decisão era de quem? Era minha como diretora? De maneira nenhuma. E aí foi um momento de aprendizagem, inclusive para o coordenador e para esse professor. Eu entendi, inclusive, a necessidade de pensar e fazer uma reflexão sobre avaliação com toda aquela equipe de professores naquele momento. Porque nós vivenciamos há muito tempo essa pedagogia tradicional, que usa a avaliação como instrumento de força, que usa a avaliação como instrumento de poder. E sabe o que acontece? Nós estamos impregnados dessas práticas e nós vamos reproduzindo sem refletir sobre isso. Mas o que diz então a LDB, professora? Eu falei, olha, antes do regimento da escola ser feito, há uma lei maior. Vamos verificar o que consta lá no artigo da lei. Eu fiz a leitura para eles. Os aspectos qualitativos devem se sobrepor aos aspectos quantitativos. O que isso significa? Que a decisão compete ao docente, não era a mim. Eu perguntei para eles, quem foi que lançou a nota lá no sistema? Quem foi que digitou a nota do aluno? Foi o professor. Por que ele não digitou uma nota maior se ele considerou que o estudante atendeu e estava adequado, estava apto a prosseguir? Ele parou e refletiu, é mesmo. É porque eu pensei que a secretaria ia pegar a nota da prova e ia conferir se a nota da prova era a mesma prova. Quando ele me fala isso, ele está dizendo, olha, eu entendo que avaliar é igual a medir, mas nós já discutimos que a avaliação não se limita. Ela utiliza um teste, ela utiliza uma medida como parâmetro. A decisão é do docente. Os aspectos qualitativos devem se sobrepor. Isso significa que eu posso utilizar um instrumento objetivo, sim. Mas eu tenho que entender a concepção formativa. Veja, a ênfase não está no resultado, a ênfase não está na nota final, a ênfase está nas aprendizagens que foram construídas ao longo desse processo. A ênfase está no aspecto integral, no sujeito como um todo. Portanto, a decisão do docente é dele. O que eu disse? Eu não vou chamar o estudante. Eu gostaria que você, como coordenador, e você, como professor, chamassem e dissessem para ele. Isso não está abrindo brecha alguma. Isso está mostrando a você que nós entendemos e avaliamos o seu desempenho como um todo, que valeu a pena cada investimento, que valeu a pena vir às aulas, discutir, debater, analisar e que isso mostrou um desempenho mais amplo do que o resultado de um teste aplicado. E essa foi a decisão tomada, né? Ou seja, o professor, não fui eu que mandei, não fui eu que aprovei, não fui eu que arredondei, né? Não existe isso. A tomada de decisão sempre é do docente, compete ao docente. Se, ao contrário disso, esse estudante tivesse, né, não demonstrado o alcance dessas competências, dessas habilidades ao longo do processo, o docente poderia dizer, não, o teste realmente diminuir a nota eu não posso, né? Porque o instrumento foi eu que elaborei, fui eu que apliquei, então compete a mim aqui, eu não posso diminuir notas de ninguém num teste. Ah, porque o estudante colou, ah, porque é isso. Né? Eu acho que ele nem merecia isso na prova, mas ele aconteceu. Enfim, foi você que fez o instrumento, não foi? Foi você que aplicou, você que organizou. O estudante demonstrou aquele conhecimento ali, portanto é legítimo. O que acontece é que a minha tomada de decisão, ela pode permanecer, aquele resultado pode ser realmente um retrato daquilo que eu penso, né, daquilo que realmente foi durante o processo, mas eu posso perceber que aquele instrumento de avaliação não conseguiu acompanhar toda a dinâmica linda e rica do processo de ensino-aprendizagem. E os aspectos qualitativos, nesse momento, em todos os momentos, eles devem se sobrepor aos aspectos meramente quantitativos e tecnicistas, né, e técnicos ou burocráticos dessa ação pedagógica, ok? A avaliação informal, como nós já conversamos no nosso encontro anterior, ela não pode servir para humilhar, para desencorajar as aprendizagens. Ela tem que servir para encorajar. Ela tem que ser encorajadora, ok?
A ênfase não pode ser apenas nas provas, porque as provas são os instrumentos mais objetivos e que me asseguram maior objetividade. Tá? Não, se eu tenho que considerar os diferentes estilos de aprendizagem, eu preciso então usar instrumentos diversificados. A avaliação, portanto, não ocorrerá ao final de um processo. Ela vai acontecer durante toda a ação didática e ela pode, naquele momento, não servir para compor uma determinada nota, mas ela vai fazer parte do meu caderno de registros. Eu vou anotar, eu vou qualificar, eu vou encorajar e eu vou assegurar que o que aconteceu durante a ação didática, de alguma maneira, se reflita lá no desempenho final. Vamos voltar àquele meu exemplo. Eu perguntei para o professor, avaliando o estudante durante as 20 semanas letivas, que nota você acha que corresponde ao alcance das suas aprendizagens? Ele disse que não era só 6. Ele não só arredondaria, mas ele merecia pelo menos um 7 ou até 7,5, porque ele foi brilhante durante todo o processo. E aí eu disse para ele, dê a nota. E ele ficou assustado. Como? Como? Se a nota dos testes somam, né? 5,75, como é que eu vou registrar 7? Eu disse, quem disse que você não pode registrar? Tá? A avaliação, ela, nesse momento, né, a gente está atendendo um princípio de lei. Ela está avaliando o conjunto de indicadores construídos durante uma trajetória. E isso fez com que aquele professor aprovasse não somente com 6, mas ele falou assim, pois olha, eu nunca tinha entendido dessa forma, me sinto extremamente contemplado, e ele fez para a secretaria uma retificação dizendo que a nota final daquele estudante era a nota 7. E assim a gente resolveu esse grande equívoco em torno, né, no processo da avaliação, tá? Porque essa avaliação, ela não tem o papel de classificar e selecionar o estudante para fazer um filtro de quem está apto ou quem não está apto. Essa avaliação, ela tem que servir para realmente incluir. Ela tem que ser uma avaliação inclusiva, ela tem que ser uma avaliação democrática. O papel da escola é transformar pessoas. Portanto, a perspectiva da gestão democrática novamente se alinha a todo o ato educacional, a todo o processo de pensar essa dinâmica do ensinar e do aprender. Vejam tanto que eu falo quando o tema é avaliação, não é? Vamos avançar aqui, tá? Eu não sei nem se a gente vai conseguir falar da institucional, mas eu preciso recuperar com vocês e avançar e fechar bem essa avaliação para as aprendizagens. Sabe por quê? Porque essa avaliação é a que recorrentemente é cobrada nos certames. É a compreensão do processo avaliativo que vai fazer com que você interprete o item, compreenda o item e julgue se o item está certo ou se o item está errado. Então, nós temos diferentes níveis da avaliação, tá? Porque o campo da avaliação se alargou e novas exigências são apontadas. Se eu tenho planejamento em 3 etapas, né, em 3 níveis, eu também tenho 3 níveis de avaliação. Essa avaliação, no planejamento, nós começamos a falar do planejamento da educação, do macro para o micro. Agora eu vou fazer um processo diferente. Como o maior índice de itens incidem sobre a dinâmica do ato avaliativo organizada, né, sistematizada pelo professor, pelo docente, ele é o responsável pela organização, claro, integrando o estudante nesse processo, porque na dinâmica do planejamento participativo eu faço um trabalho de mobilização da comunidade escolar. Mas quem é o responsável pela sistematização, pela organização da avaliação para as aprendizagens? É o docente. É por isso que o maior índice de questões incidem aqui, na avaliação e suas implicações para a prática pedagógica do professor, a prática pedagógica escolar. Então, este nível, ele está vinculado ao nível mais micro do planejamento. É o planejamento de ensino. E no planejamento de ensino, eu vou sistematizar o processo de avaliação.
O docente vai fazer uma organização desse processo, dessa avaliação que é formal, que é sistematizada, mesmo sendo também informal durante a sua execução, durante a sua elaboração. Eu quero que vocês fiquem atentos só para a definição conceitual do nível. Olha, em todos os documentos da Secretaria de Educação, a gente não usa mais a expressão avaliação da aprendizagem, embora isso não vai tornar o item certo ou errado, então depende muito do contexto. Mas a gente usa a expressão para as aprendizagens justamente porque a gente faz uma relação diferenciada entre essa avaliação focada no resultado, na avaliação formativa, nesse paradigma tradicional, e a gente faz uma reflexão em relação à avaliação para as aprendizagens. A gente faz uma reflexão em relação ao que está sendo previsto com foco na avaliação formativa. Então, vejam, a avaliação da aprendizagem, geralmente, por que eu vou usar geralmente? Porque às vezes pode ser só uma questão de expressão na prova. Eu posso estar falando, julgue os itens em relação à avaliação da aprendizagem, mas está anunciando as perspectivas da avaliação formativa. Então, é isso que você vai considerar. Tá certo? Mas esse slide eu quero fazer uma anotação, por quê? Porque os documentos, por exemplo, do Distrito Federal, eles já anunciam, inclusive, que há uma diferença. Eu não faço uma avaliação do resultado final, do estudante, da aprendizagem final. Eu faço uma avaliação durante todo o processo, para favorecer as diferentes aprendizagens. Vamos fazer, então, aqui uma síntese, né, usando esses dois quadros, a avaliação da aprendizagem, essa avaliação com foco no resultado, essa avaliação, portanto, tradicional, né? Ela está vinculada ao paradigma positivista. Ela usa evidências para inventariar, né, as aquisições dos estudantes em um determinado momento. Então, ela se limita geralmente aos testes e ela acha que a avaliação é igual, né, avaliar, aqui nessa perspectiva, é igual a testar e elaborar uma medida. Ela acontece sempre após uma aprendizagem. Ela geralmente, o que vale mesmo não é o que eu fiz durante o processo, é o que eu fiz ao final de um processo, porque o foco está no resultado, não é isso? Eu uso a avaliação para recolher informações e geralmente eu quero que o estudante aqui me dê todas as informações que eu sistematizei durante as aulas. Eu faço, então, uma avaliação para classificar quem está apto e quem não está apto. E eu comparo o desempenho, portanto, é uma avaliação que tem o foco aqui na competição, porque ela trabalha com o processo de comparação. Aí eu tenho aquelas dinâmicazinhas de ter ali, né, os destaques do bimestre, os destaques da turma, essas ações muito voltadas ao behaviorismo, ao processo de estímulo e resposta. E ela reflete algo que já aconteceu, né, e não valoriza as aprendizagens que estão decorrentes, tá? Olha, hoje eu percebi que você já demonstrou, mas infelizmente, no momento que eu te avaliei, lá na hora da prova, há uma semana atrás, você não compreendia isso. Então, naquele momento, essa era a sua avaliação, essa é a sua nota final. Quanto equívoco, não é mesmo? Essa avaliação para as aprendizagens, ela parte do paradigma da interação social. Ela é construída numa perspectiva dialética, tá? Por isso que ela é chamada de mediadora, emancipadora, inclusiva, democrática. Ela usa evidências para perceber onde o estudante está e o que ele ainda não aprendeu. Portanto, ela serve para apoiar e regular toda a dinâmica do ensino e da aprendizagem. Ela é parte integrante desse processo. E a informação, ela não é presa e ela não é de dominância apenas do docente. Ela é partilhada com o estudante. Vejam, uma palavra extremamente importante. A avaliação formativa, ela gera feedbacks. Esses feedbacks são permanentes, são constantes. O feedback é uma característica essencial dessa avaliação. E eu trabalho nessa informação partilhada porque o estudante também se percebe, o estudante também se autoavalia. Autoavaliação é uma outra característica fundamental
da perspectiva ou dessa avaliação formativa. Eu comparo sim se o objetivo previsto foi ou não alcançado. Eu não comparo um estudante com o outro. A comparação é aquilo que foi previsto, aquele estudante conseguiu atender, então não importa se ele conseguiu mais ou menos que um outro. Eu preciso sempre ter como foco, tá? Os objetivos. E o que vale? Os aspectos qualitativos se sobrepõem aos quantitativos. E essa avaliação, ela retroalimenta a minha ação pedagógica. Portanto, ela define a próxima etapa. Ela serve para orientar todo o processo pedagógico. E a gente vai ficando por aqui, porque eu não consegui explicar isso de uma forma tão sintetizada e vou deixar então para falar sobre o nível da avaliação institucional no nosso próximo encontro, no nosso próximo vídeo. Espero que você tenha se apaixonado pelo tema da avaliação, assim como eu sou apaixonada, tenha compreendido essa dinâmica e que este momento sirva de uma formação de ressignificação para a sua prática pedagógica como docente. Mais importante do que julgar itens de prova é entender que nós estamos investindo na sua formação continuada, no seu processo contínuo de desenvolvimento profissional. E nós entendemos que este momento é um momento único e particular e que pode mexer com você, com as suas estruturas, com a forma de você entender o seu papel tão importante, tão singular como um professor. De que maneira que eu olho para o estudante e enxergo a possibilidade dele avançar, dele sair de um processo e poder ter a possibilidade de transformar. Eu fui transformada por meio da escola. A minha história mudou, a história da minha família mudou. E sabe quem me ajudou a mudar essa história? A educação, o processo de apropriação dessa cultura dominante, que não era a cultura que eu nasci, mas é a cultura que me possibilitou e me mudou como pessoa humana. Muito obrigada, até o nosso próximo vídeo.